Atenção para as dicas de karatê do mestre Shaolin Preto. Ele vai aparecer agora. Olá, eu sou o mestre Shaolin Preto. Vocês já devem estar me conhecendo porque eu já apareci outras vezes dando aulas de karatê. Hoje, mestre Shaolin Preto vai mostrar uma coisa diferente. Mestre Shaolin Preto está com o dedo roxo. Mas mestre Shaolin não está doente. Isto é apenas um equipamento que o mestre Shaolin Preto inventou para impedir que as pessoas façam gestos obscenos como este. Hoje, mestre Shaolin Preto vai dar uma aula especial para você que quer ser um grande karateka e um grande ninja. Mestre Shaolin Preto vai dar aula de mestre dos disfarces. Por exemplo, você não pode não ser reconhecido se por acaso você aparecer em algum lugar usando um boné como este, um óculos como este, um sorriso lindo como este, e especialmente 3 anéis no dedo. Olha só. 1, 2, 3. Esse aqui entrou fácil. E também uma camisa como essa. Veja só. Mestre Shaolin vai ficar invisível e depois vai voltar completamente disfarçado. Agora mestre Shaolin está invisível. Por isso vocês não podem ver mestre Shaolin. Essa é a técnica especial de mestre para ficar invisível, para não ser reconhecido. Agora, mestre Shaolin está lá voltando completamente disfarçado e vocês não vão reconhecer mestre Shaolin. Pronto! Mestre Shaolin garante que esse produto não vai falhar. Você será um grande ninja se por acaso usar um disfarce como este. Agora, mestre Shaolin também gostaria de dizer que vai ficar invisível de novo e vai voltar com a roupa dele normal. Mestre Shaolin está invisível. Vocês não podem ver mestre Shaolin, então não comecem a reclamar. Pronto, mestre Shaolin está de volta. Agora, eu vou dizer uma dica especial para você que for usar o mestre do disfarce. O poder do mestre do disfarce está concentrado aqui na sua mente. Tudo que você precisa é usar um outro equipamento como este daqui. O fazedor de fumaça disfarçamento do mestre Shaolin. Com ele você fica invisível, veja só. Pronto! Você ficou invisível graças ao poder da máquina de disfarce do mestre Shaolin. Agora o mestre Shaolin vai ficar desinvisível. Pronto, o mestre Shaolin voltou. E agora, depois de ter demonstrado o poder do produto de mestre Shaolin, mestre Shaolin gostaria de dizer uma coisa. A vida não é só fazer sacanagem e assistir filmes pornográficos. Você também tem que trabalhar. Obrigado pela atenção, sayonara. Essa foi mais uma aula do mestre Shaolin Preto. Até a próxima aula. Sayonara, de novo.